Então, a partir desses exercícios, do facho no chão, do facho na parede, a gente monta esses esquemas, né? Isso é uma metodologia. E aí a gente diz, bom, essa luminária me atende bem nos pisos, essa me atende bem nas paredes, essa nos objetos, e aí você tem um repertório técnico de luminárias. Então, quando vocês falam assim, é difícil. Eu me lembro da Renata falando para mim, eu consigo fazer tudo, até chegar nessa parte de passar do efeito luminoso para a luminária. Aí eu travo. Ela trava porque ela não conhece esses dados todos, né? Então, se ela conseguir fazer isso, a Julice Pontual falou isso, hoje em dia eu faço o cálculo com maior facilidade. Por quê? Porque ela começou a fazer e ela viu que era fácil mesmo. E aí, se você faz isso sempre, você grava como é. Se você não faz sempre, grava a cola. Faz a colinha e a cada vez você vê o passo a passo e pronto. Aí sim é um passo a passo, porque é uma condição de geometria descritiva. Aí você monta o seu repertório, né? Você pega aqui, o efeitinho que eu queria era esse, então a luminária que eu queria era essa, está aqui a luminária. Aí eu não tinha essa leitura no teto, eu fiz a mesma faixa luminoso de cima para baixo. Aí eu coloco, aí sim eu vou passar para os aplicativos, porque aí eu vou colecionar esses resultados. Aí hoje eu vou usar essa luminária, eu vou guardar isso aqui. Então, eu tenho lá, luminária tal na parede, luminária tal no piso, com tal lá. E eu faço esses conjuntinhos para ver qual é o efeito que resulta, de fato, no espaço. Né? Com diferentes luminárias, diferentes efeitos, né? E com diferentes situações de distância das superfícies, né? Uma coisa que eu sempre chamo a atenção, por exemplo, aqui, né? Eu coloquei bem pertinho desse lado e bem distante desse lado. E o que acontece? O efeito luminoso é desastroso, porque o que a gente quer é ter o efeito luminoso semelhante de um lado e do outro, né? Então, tudo isso a gente tem que ir lembrando, né, para a gente conseguir fazer as coisas. Muito bem, aqui a gente tem todas as fórmulas, eu vou deixar isso para vocês prontos, né? Mas eu vou montar isso amanhã, para a aula de amanhã. E aí a gente faz o quê? Os cálculos efetivos. O cálculo efetivo, hoje em dia, não dá para fazer na mão, você tem que fazer num aplicativo, né? Então, aprender a manusear o Dialux, o Relux, que são bem simples, são os mais simples, e são gratuitos, né? É um fundamento. Hoje em dia, precisa aprender a fazer isso, porque ele é seu meio de segurança. Sabe a regrinha regra dos 9, né? Como é que de 9 fora, coisa assim, que era uma regra para a gente ver se a conta estava certa. Para ver se o seu projeto está certo, você tem que fazer as imagens do resultado daquele conjunto de efeitos que você propôs, né? E aí, sim, uma vez que isso esteja bem definido, aí você vai, a partir aquelas distâncias que eu falei, para eu fazer essa mancha adequada, eu preciso colocar a luminária um pouco mais para trás. Mas quando você faz o aplicativo, você pode dizer, puxa vida, mas o quadro vai estar um pouquinho para cima, então eu estou cortando o quadro. Eu vou colocar um pouquinho mais para perto, porque eu não posso dirigir para frente, que eu vou causar reflexo. Então, enfim, todas as questões vão vindo dessa imagem que vocês vão fazer dos resultados efetivos. Então, tanto eles podem ser resultados de distribuição no plano ou no piso, podem ser... Olha, eu falei por causa dessa imagem que eu sabia que vinha aqui. Então, eu fiz a primeira vez e falei, nossa, que defeito horroroso aqui. Isso é um apartamento de um zelador, né? De um edifício. Nossa, ficou para cima aqui, ficou horroroso, ficou um facho, parece um cocoruto horroroso. Aí pronto, eu focalizei de novo, só para corrigir. Isso é pouco, mas é muito importante, né? Aqui você tem o conjunto todo do edifício, eu não gosto de ver assim, né? Gosto de ver assim, porque aí você vê, de fato, onde você tem que melhorar, cada coisinha que tem que ser melhorada, né? Mas, de qualquer forma, essa distribuição que vem a partir do repertório técnico é uma coisa que você tem que ter em mente permanentemente, né? Você tem que lembrar sempre que a distribuição tem que ser tal que vai atingir o que você viu em planta. Se você deu tal definição de distâncias, você vai ter que fazer isso na sua parede, e ver se aquilo funciona. Se não funcionar, você vai corrigir, vai fazer isso no anteprojeto, no projeto executivo, para ver se tudo que você fez está certo. Eu, hoje em dia, só faço isso tudo na mão, né? Assim, bem rabiscado, escrevo, ponho as informações que eu quero lembrar depois, né? Quando eu tiver que mudar,
eu já vejo o que está pronto. E eu só não peguei uma planta em que eu faço todos os faixinhos na planta, né? A primeira planta que eu faço, eu ponho os faixinhos, para fazer, por exemplo, essa distribuição de corredor. Aí, pronto, o que eu inventei no corredor? Qual foi a minha concepção? Esse corredor é distante, aqui ele está pequeno, mas ele tem, às vezes, até 60 metros de comprimento, né? Então, é um corredor que, se eu fizer só a luz na parede, só na porta, no meio, deixar aquele pedaço escuro em cima, vai ficar horrível. Então, eu tenho que ter áreas onde eu tenha uma luz difusa que faça uma espécie de contato de uma luz que vem de fora. Eu tenho que ter luz aberta aqui, eu não posso ter uma luz só pontual, só cênica, dramática. Então, eu fiz uso do quê? De um elemento circular, de luz indireta, que virou uma luz difusa, por questão de custo. E aí a gente tem uma área bem iluminada aqui no centro, onde estão as portas dos apartamentos, né? E aí eu passo isso para os meus jovens, né? Que tem que traduzir a minha letra e meus desenhos, né?